Chegou a hora de conhecer as revelações de Deus para os nossos dias. Está no ar a advertência final. Saudamos a você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao teu programa Advertência Final. Convido para que você abra a tua Bíblia junto comigo. Eu tenho a minha aberta em Apocalipse, capítulo 11, onde hoje vamos estudar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. A nossa leitura, o nosso estudo vai começar no verso 3, onde vamos ler palavras de Jesus para o profeta João. Ele diz assim: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e as matará." A linguagem é simbólica, pois nós vemos pelo verso 4 que ele diz serem as duas testemunhas também duas oliveiras. Como podem testemunhas que se vestem de saco ao mesmo tempo serem árvores? O sentido, obviamente, é simbólico, como em grande parte do Apocalipse. Para entender, vamos ter que buscar outros textos a fim de entender o significado de cada símbolo e aí ter a mensagem revelada. No verso 3, ele começa dizendo ao João sobre duas testemunhas. Para João, que era judeu, isso já faria uma correlação com a Torá, com aquilo que ele tinha visto no Antigo Testamento, pois a Bíblia dizia que as duas tábuas da lei de Deus eram as tábuas do testemunho. Acompanhe comigo em Êxodo 31, verso 18. "E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus." Então, ao ouvir testemunhas, João muito provavelmente associava com as duas tábuas da lei. Jesus disse que as testemunhas profetizariam. E de fato, a lei de Deus, ela traz profecias. Em específico, nós lemos no segundo mandamento, capítulo 20 de Êxodo, versos 4 e 5, esta profecia. Vamos ler. "Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos." Na lei de Deus, Deus apresenta o que faria no futuro com aqueles que obedecessem ou não obedecessem. Isto é uma profecia. Portanto, dizer que as testemunhas profetizam equivale a dizer que a lei ela apresenta o que vai ocorrer, tanto com os obedientes quanto com os desobedientes. Em seguida, em Apocalipse 11, é dito que as testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova, e também para ferir a terra com toda sorte de pragas, assim como fazer com que as águas se transformem em sangue. Como isso se cumpriria se nós estamos considerando as testemunhas como sendo as tábuas do testemunho? A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 28, texto que também era familiar ao profeta João, que aqueles que não obedecem à lei terão consequências. E essas consequências estão profetizadas e coincidem com os juízos apresentados em Apocalipse capítulo 11. Vamos ler comigo
em Deuteronômio, capítulo 28, verso 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Verso 23. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Aqui a Bíblia fala de seca, seca como consequência da desobediência à lei de Deus. Mas não para por aí. Em seguida ela diz, verso 58, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito que tu tiveste temor e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. As pragas do Egito incluíam o transformar a água em sangue, coisa que ocorreu no rio Nilo. Como resultado disso, os peixes morreram. Todas estas pragas seriam a consequência do povo desobedecer à lei de Deus. Apocalipse 11 apresenta o caso, dizendo que, pela desobediência à lei de Deus, o juízo virá sobre a terra. A lei é representada como as tábuas do testemunho, como duas testemunhas de Deus. E as testemunhas profetizam no sentido de que os ímpios vão sofrer as consequências da transgressão. Será um período terrível. A Bíblia diz que serão 1260 dias no qual as testemunhas profetizarão vestidas de saco. E o vestir de saco era uma expressão familiar para João, posto que ele lembrava-se certamente da história dos judeus de Ester, quando os judeus foram condenados à morte e então se vestiram de saco, e também porque era um costume judaico. O judeu, quando estava triste, ele punha cinza sobre a cabeça e vestia-se de saco. Era também um sinal de luto. E isso representa bem o que vai ocorrer no tempo apontado em Apocalipse, capítulo 11. Isso porque a lei de Deus será equivalente a duas pessoas mortas, ou seja, ela será pisada a pés. Você que nos acompanha já desde os outros episódios, sabe por que isto vai acontecer. Os homens hão de promulgar leis que vão em contraposição à lei de Deus, ou seja, leis contrárias àquilo que a lei de Deus diz. E o verdadeiro cristão sabe que ele prega um Jesus que obedeceu os mandamentos. Em Salmos 40, verso 8, a Bíblia fala sobre Jesus. O seguinte: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. O cristão verdadeiro que anuncia a Cristo ensina às pessoas que Cristo as reconduz à obediência aos mandamentos do Senhor, a obediência a Deus. E Apocalipse 11 retrata justamente esta última grande controvérsia, aonde a lei será derrubada. Quem derrubará a lei? Acompanhe comigo. Apocalipse 11, 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. A besta, a respeito da qual já estudamos, influenciará os líderes da terra para que a lei de Deus seja colocada definitivamente de lado. Será um tempo terrível, onde a fé do sincero será provada e teremos que ficar firmes. Mas Deus estará com todo aquele que quiser obedecer, porque as bênçãos acompanham aquele que se submete a Deus, aquele que obedece.
Eu queria continuar, mas nosso tempo acabou e vamos deixar a sequência do estudo das duas testemunhas para o próximo episódio. Continue conosco, não perca, até lá!